Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Amanhã o Vasco recebe o Internacional aqui em São Januário com um gramado novinho. Depois de 18 dias de tratamento, o campo do estádio foi trocado para retirar manchas do gramado. A gente tentou mostrar aqui o gramado, mas o Vasco não autorizou. Mas olha só, o campo está pronto pro jogo, viu? O Vasco busca a recuperação do Campeonato Brasileiro e nessa recuperação será muito importante vencer. São 5 derrotas seguidas. Saiu da 8ª posição para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, tudo isso em apenas 3 semanas. E pela frente um confronto direto, o Internacional. O Vasco tem 42 pontos, 1 ponto a mais que o Internacional. O Vasco só depende de si para se manter na Série A do ano que vem. E o técnico Fernando Diniz deve escalar o time com força máxima. Felipe Coutinho, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, volta à equipe no jogo de amanhã e eu volto com você, Escobar. Um abraço! E aí o Vascão enfrenta o Internacional amanhã. Casa cheia. Pedrosa também está sem dormir. E tem lei do ex, que pode ser do técnico também, né? É a primeira vez, inclusive, se eu não me engano, que o Ramon Dias vai voltar a São Januário. Ele falou lá, não vai barrar dessa vez? Não, acho que não. Não, ele só falou que mulher não pode trabalhar com futebol. Bola fora. Olha aí, ó, com a volta do Coutinho, o Diniz vai ter a chance de mandar a campo a equipe considerada titular sem desfalques. A escalação deve ser confirmada no treino de hoje. Será que o Careca já tem? Não, porque é depois do treino. Tem? Tenho. Ih, gente, Tem vai. o Moura? Pode... Tem. Pior que tem, Veneza. Ai, meu Deus. Pior que tem. Ele fica até com um sorrisinho mais mamuchinho, né? Dá uma coisa, vai perdendo Quer um gol. me tirar o Pedrosa do sério? Hugo Moura. Vai perdendo um gol dele, É né? porque assim, cara, o problema do O negócio Moura- dele é na zaga, gente. Esse que é o ponto. Ele é assim. firme ali no meio de campo. Ele é bem firme. Diante das opções que o Vasco tem hoje, eu não vejo um grande Eu problema também o não. Moura jogar. O problema é quando ele vai pra zaga, que aí que é um problema sério. Inclusive o Tietchan fora, né? Porque tomou o terceiro amarelo, Exato, né? tomou o terceiro amarelo, seria o titular, posso adiantar isso pra vocês. Seria o titular? Se não tivesse com o terceiro amarelo, muito provavelmente seria o titular. Porque o que eu pude apurar é que o Diniz entendeu que ele testou uma formação diferente nessa partida contra... foi contra o Bahia agora, o último jogo, mas que ele vai tentar voltar para o time que deu certo. E quando eu digo deu certo, é o time que conseguiu fazer a grande sequência, é o time que conseguiu ficar aí entre 12 partidas tendo apenas uma derrota contra o Palmeiras, e o time que deu certo é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Hugo Moura ou o Tietchan, eles alternavam nessa posição. Um pouco mais à frente, Carlos Andrés Gomes, Coutinho, Nuno Moreira e o Ryan como centroavante. Então esse é o time que deu certo, que desandou depois um pouquinho, mas a tendência é, pelo que eu pude apurar, que ele vai voltar para esse time que deu certo, para que o Vasco enfrente o Internacional na sexta-feira. Mas desanda também por acontecimentos. Foi convocado e aí o Verratti teve que entrar porque quem ficou fora? Foi o Carlos Andrés Gomes. Então assim, também, Vene, não foi só o Diniz olhou e falou assim, tô ganhando, vou tirar. Não foi. Não. O negócio, a gente sempre fala que a primeira derrota nessa sequência foi contra o São Paulo. Sim. Em que o Vasco até jogava bem. Foi uma coisa que aconteceu depois que o caldo desandou mesmo. Então, voltar com o modo Prime, eu acho que também dá um outro gás, o Vene. E, claro, jogar em São Januário, né? Claro. A gente fala aqui que São Januário tem sido a principal força do Vasco, não só nesse ano, mas nos últimos anos. Jogar contra o Vasco dentro de São Januário é sempre uma tarefa extremamente complicada. E repito, assim, o Vasco jogando em São Januário tem a sua força, a força da torcida que ajuda bastante, tem tudo para voltar ao caminho da vitória diante de um Internacional que não vive grande momento também, muito pelo contrário, está super pressionado. Não acho nenhum absurdo o Vasco voltar a vencer justamente nessa partida. Mas será um jogo muito difícil, porque a tensão vai tomar conta e o torcedor ele vai ser importante nesse momento. Porque no primeiro tempo, se nada estiver dando certo, se o Vasco não estiver conseguindo a vitória parcial, eu sugiro o torcedor apoiar ao invés de criticar ou até mesmo vaiar. Mas repito, não sou sommelier de torcedor, cada um faz o que bem entender. Só acho que esse caminho é o melhor para o Vasco nesse momento. Mas eu acho que o Vasco volta a vencer nesse jogo. Eu sugiro também, Vene, se o Vasco não estiver ganhando, que o Diniz mantenha o plano de jogo. Que ele não saia colocando 7 atacantes em campo. Sim. Diniz, eu sugiro isso pra você. Por mais que eu sei que você gosta de fazer isso, mas, cara, deixa acontecer o equilíbrio. Você citou a partida contra o São Paulo. Eu tava lá no campo, no gramado, ao lado deles. O Vasco estava jogando bem, a ponto de tentar empatar o jogo contra o São Paulo no segundo tempo. Ele mexe com 13 minutos do segundo tempo, o time desmorona. Então, às vezes, você não precisa colocar 7 atacantes para empatar o jogo ou para conseguir virar o jogo. Mas às isso vezes é tem uma que... marca dele, hein, Pedro? Mas eu acho que ele tem que equilibrar essa situação.
para que ele não se coloque numa posição de ser um técnico que não consegue jogar atrás do placar. Eu acho que os grandes técnicos, eles são revelados justamente nas adversidades. E o Diniz é um grande técnico, eu não tenho dúvida disso. Mas talvez falte equilíbrio nesse sentido. E olha, amanhã também vai ser o primeiro jogo do novo gramado de São Januário. Houve um tratamento praticamente integral para acelerar o processo, segundo o diretor de operações Lucas Pedrosa, que não é o Pedrosa. Não é. É o da Greenleaf. É bizarro, o nome dele é Lucas Pedrosa, mas não é o nosso Pedrosa aqui, é outro Pedrosa. Essa é da empresa responsável pelo trabalho. A reforma começou no dia 10 de novembro, com um processo de raspagem do campo, que durou até o dia 30. Já o plantio do novo gramado começou no dia seguinte e durou até o dia 16. Depois foi realizada uma manutenção até finalizar o processo. Isso aí é a coisa mais natural que tem, uma grama boa em São Januário, hein, Pedrosa? Tem nenhuma novidade aí, hein? Quem for amanhã, que é o meu caso, não vai ver aquela grama verdinha maravilhosa como muitas vezes a gente já viu em São Januário, porque é o início de um processo de fato de troca. Mas vai ver um gramado sendo bem tranquilo para você poder praticar o esporte. Então isso não me preocupa, acho que a troca da grama ela foi necessária, visto a questão estética que estava acontecendo por lá. E aí vamos ver se... O problema não é a grama, né? O problema não é a grama. Não era. Não é quem pisa nela. Foi, né, Pedro? Vamos ver se a galera que pisa nela vai conseguir honrar. E ela nem era um problema, ela só tava meio... Exato. O aspecto diferente, não né? É não é nem feio ou bonito, o aspecto diferente, né? Agora ela voltou a ser o que ela sempre foi. E tá aí o tapetinho do Lucas Pedrosa. Eu acredito neles, cara. Pô, não é possível, cara. Não vai é possível. fazer. Os caras nos aprenderam a jogar bola, viu? Não, claro que não. Nos aprenderam, entendeu? Então... Não desaprenderam e eu acho o seguinte, nem tem mais como. Agora não dá mais. Então, depois de 5, ô Venê? Não é possível que perca 6 seguidos. Não pode. 5? É proibido. 5? Não pode, é proibido. Não, sem brincadeira, perder é tragédia, não? Tragédia, pô, tragédia. Confronto direto, proximidade da zona de rebaixamento em casa, 5 jogos. Não, isso... Gente, 6 jogos perdendo. Eu não tô falando que empatou, empatou. São 6 jogos perdendo, Venê. É tragédia. Não, é tragédia, com certeza protesto, São Januário, clima horrível. Depois de um protesto, ainda teve protesto essa semana, os torcedores cobrando, com certeza seria tragédia. Não porque eu acho que o Vasco vai cair para a segunda divisão, mas correr o risco de ficar fora da Sul-Americana em 2026, para mim seria, assim, a pior notícia para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Confia, Pedrosa. Tô confiando. Eu tô acreditando, cara. Eu não sei, eu acho que as coisas que aconteceram essa semana... Alan Patrick vai jogar, produção? Eles vão checar. Vai, que eu saiba, vai. Esse joga muito, cara. Do lado do Vasco, depois do protesto no CT Moacir Barbosa na última terça-feira, os jogadores realizaram mais uma sessão de treinamentos, de olho no Internacional, adversário da próxima sexta-feira. Esse duelo é tratado como decisivo para as pretensões do Cruz Maltino, já que uma vitória significa o fim do drama de um possível rebaixamento. Além disso, vencer significa também interromper uma sequência de 5 derrotas consecutivas. O duelo será em São Januário, onde o time carioca costumava ser muito forte. Só que neste Brasileirão a história é diferente. O Vasco é o 5º pior mandante do campeonato, à frente apenas dos 4 clubes que hoje ocupam a zona do rebaixamento. Na verdade, não foram só 4 vitórias. A gente teve um período, acho que de 12 jogos. Em 12 jogos a gente perdeu o Palmeiras só. Acho que foram 7 vitórias e 4 empates e 1 derrota. Foi uma sequência importante pra gente. Eu acho que depois disso, como aconteceu depois da vitória do Santos, e no começo do campeonato também teve oscilação, a gente baixou o nível de concentração. Vamos saber mais do Vasco da Gama também? Aqui na TMC, novamente com o Brandão. Beleza, Vegeta. E o Vasco encerrou agora há pouco a preparação para o duelo de amanhã contra o Internacional, 7h30 da noite em São Januário. O técnico Fernando Diniz utilizou a atividade de hoje para definir a equipe, que não deve ter surpresas. Ele conta com a equipe completa, inclusive com o Felipe Coutinho, que está de volta depois de ter cumprido suspensão diante do Bahia. Os únicos desfalques são os jogadores que são considerados reservas, o Tietê e o David, que estão suspensos. Ontem tivemos a continuação da 36ª rodada e com um resultado favorável ao Vasco. O Red Bull Bragantino foi derrotado em casa pelo Fortaleza, estacionando nos 45 pontos. Isso quer dizer que se o Vasco vencer o Inter amanhã, ganha 3 posições, podendo terminar essa rodada na 10ª colocação. Mas o objetivo principal, é óbvio,
é se livrar do rebaixamento. Então, a vitória vale muito mais do que 3 pontos, vale a permanência do Vascão na elite do futebol brasileiro. Valeu, Vegeta. Pois é, a vitória vale a permanência do Vascão na elite do futebol brasileiro. Há quanto tempo a gente já não ouve isso? Basta uma vitória, Farias. O Vasco entrou de recesso muito rápido, né? Antes da hora. Podia ter chegado aos 45 pontos, pelo menos. Assim, Torelli, vencer sexta, vencer amanhã, pra ter o mínimo de paz. Depois de tudo que aconteceu essa semana, a invasão não, né? A reunião com os torcedores, vencer, pra estabelecer um mínimo de paz. Aí você ganha o tal recesso que o Vasco antecipou. Aí você ganha cerca de 10 dias pra respirar até a semifinal de Copa do Brasil, pra você trabalhar, ter um pouco de paz sem ter essa cobrança por resultado. Porque é verdade que o jogo amanhã ele vai ter essa cobrança enorme por resultado. E lembrando, o Vasco tem 2 jogos seguidos em casa. Se o Vasco não vence sexta, o Caldeirão ferve contra o Mirassol no meio da próxima semana. Então espero que venha uma vitória amanhã. Eu sou contra dizer assim, o time é obrigado a vencer esse jogo, né? Como que eu vou dizer que um time como o Vasco, com todas as limitações que possui, é obrigado a vencer o jogo? Mas ao mesmo tempo eu acho um absurdo um time perder 5 vezes seguidas. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Não cabe. Se eu montar um time hoje, se eu fundar um clube de pelada hoje, ele não pode iniciar a história dele com 5 derrotas seguidas. Imagina o Vasco da Gama. Então acho que o Vasco tem que vencer amanhã. É quase que uma obrigação o resultado, por mais que eu entenda que é complicado. Inclusive, nesse momento, o Inter também atravessa oscilação, não à toa. Tá lutando contra rebaixamento, mas se você pega o recorte recente do Inter, o Inter joga mais bola do que o Vasco. Joga alguma coisa parecida com o futebol, coisa que o Vasco não fez nessas últimas partidas. Então tô bem preocupado com o cenário amanhã, mas espero ser surpreendido com uma atuação consistente e com uma boa vitória do Vasco para acalmar os ânimos e aí sim focar em Copa do Brasil. O Inter que fez um primeiro tempo muito bom contra o Santos, abriu o placar, fez 1-0, parecia até que ia golear, assim, bolas na trave, defesas assim, monumentais. Amasso. Foi um amasso. Aí o segundo tempo, o Inter foi o que tem sido no Campeonato Brasileiro. Um time prolixo, um time realmente que não tem ideias nenhuma. E o Santos acabou melhorando, né, a parte dele na partida, empatou em 1-1, deixando o Internacional numa situação bem delicada também. Isso pode até ser bom, cara, que o Inter vem pra cá também dependendo do resultado. É claro que o empate pro Inter é muito melhor do que pro Vasco. Não é não. Olha, é uma rodada que a gente precisa contabilizar 3 pontos pro Santos. Santos e Sport. Eu vi uma tabela aqui, mas não tem nada a ver. O Vasco tem um ponto a mais. Se o Lucas Lima chegar, irmão. O Vasco tem 42, vai a 43. Com empate, 42 vai o Internacional. Mas os dois ficam ainda ameaçados dependendo da rodada, né? Acho que os dois estão precisando vencer. Então, assim, mas hoje, amanhã é uma final. Acho que o discurso é esse, o torcedor do Vasco... Cara, amanhã é a final da Libertadores pro Vasco. Amanhã é uma final da Libertadores pro Vasco. Se é Vasco